Ezequiel, capítulo de número 47. Deus está aqui. Quero agradecer ao socorro que essa igreja me deu quando eu cheguei aqui em Manaus ontem. Eu esqueci a minha bagagem. Eu estou com a mesma roupa há 2 dias. Porque não é você. Se eu parar de pregar a camisa, levanta o braço sozinha. Ela já sabe, conhece a pregação de cor, né? Ezequiel 47. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu mais águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para baixo, ou olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam mais águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque este lugar com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios para desaparecerem daqui em 5 segundos, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta manhã, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Tome seu assento. Glória a Deus. Eu perguntei ao apóstolo Marcos quanto tempo eu tenho. Ele disse que eu posso ir até amanhã. E pelo jeito vocês são tudo falso. Não, pode pregar, pastor. Daqui a pouco levanta um, levanta outro. Eu estou sozinho aqui dentro, né? Eu comentava com o pastor dentro do carro que esse culto de manhã não estava na minha agenda. Meu secretário já sabia, mas ele, não sei se ele esqueceu de me contar ou ele resolveu fazer uma surpresa. Para mim eu só ia pregar à noite. Então quando eu vi que eu ia pregar agora de manhã,
Eu falei: Jesus, o que o Senhor quer nesse culto onde o Senhor me ocultou que eu estaria nele? Aí o Senhor disse para mim: mistério. Então esta será uma manhã carregada de mistérios sobre a sua vida. Amém? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? O texto que eu li, ele é conhecido. Não sei se alguém durante os dias de conferência ministrou nesse texto. O senhor? Ninguém ministrou nesse texto? Não entendi? Sobre o texto, não. É um dos textos bíblicos que fala sobre a vocação de um homem que Deus resolveu levantar ele num tempo difícil, dentro de um cativeiro. Todas as pessoas que estão presas ou cativas, a oração delas é para que Deus as livre do cativeiro e abra a porta e tire elas dali. Ezequiel é o profeta que vai na contramão disso, porque ele também ficou cativo, foi preso, ele orou, e ao invés de Deus falar com ele: vou te tirar do cativeiro, Deus deu a ele uma outra palavra que eu não sei como o profeta recebeu. Eu não receberia ela de maneira muito feliz. Você está orando: Senhor, me tira do cativeiro. Aí vem Deus e diz assim: eu vou te usar dentro do cativeiro. Então, como eu disse, eu não sei qual foi a reação de Ezequiel ao ouvir esta palavra, mas como profeta, como servo fiel, ele se entregou na mão do Eterno, e Deus usou durante um longo tempo dentro de um cativeiro cruel e maldito. Ezequiel é filho de um sacerdote chamado Buzi. Diga comigo, Buzi. Olhe para alguém do seu lado e diga: e você ainda acha que o seu nome é feio? Imagine alguém se chamar Buzi. Ezequiel era um garoto que cresceu vendo o pai ser usado, cresceu vendo o avô sendo usado, cresceu vendo todos os seus tios sendo usados. Ele era de uma família de sacerdotes, era de uma dinastia de sacerdotes. No Velho Testamento, vocês sabem muito bem disso, que a tribo dos levitas era uma tribo separada, escolhida por Deus. Somente a tribo dos levitas podia tramitar pelas coisas espirituais, celestiais. Só eles podiam caminhar pelo santuário de mãos vazias, somente eles. E Ezequiel faz parte dessa tribo, e desde garoto ele foi treinado para ocupar um dia o lugar do pai, assim como o pai foi treinado para ocupar o lugar do avô, assim como o avô dele foi treinado para ocupar o lugar do bisavô. E se traçássemos a árvore genealógica toda, chegaríamos em Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Esse moço, portanto, tinha sonhos. O sonho dele era dar continuidade ao legado do pai. Porém, quando ele tinha 17 anos de idade, Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos, e o rei Jeoaquim do seu tempo se entregou, e o que aconteceu foi uma tragédia. Como todos os povos da terra conheciam a fama de Israel, sabiam que para conquistar o povo judeu era diferente de como conquistar qualquer outro povo da terra. Em qualquer nação do mundo, para você conquistá-la, você tem que ir até a sua capital, ir lá no palácio, e quando você prende o rei, você tem a nação na sua mão. Só que a nação de Israel era diferente. Mesmo tendo governantes, a nação de Israel vivia sobre um regime teocrático, um regime divino. Então, antes de qualquer conquistador chegar em Jerusalém, estudavam a história e sabiam que judeus só temiam uma coisa: o seu Deus. Então, o que faziam os conquistadores? Chegavam em Jerusalém, iam sim até o palácio, pegavam o rei e destronavam, mas antes de fincarem a bandeira e falar: dominamos o povo, eles iam até o santuário e profanavam o santuário, queimavam o santuário, pegavam os sacerdotes, expunham diante da população toda, porque os sacerdotes eram os homens santos, eram os homens que falavam com Deus, e diante de todos, eles de maneira cruel eliminavam um a um dos sacerdotes. O pai de Ezequiel foi decapitado. Ezequiel, quando garoto, assistiu o pai ter a cabeça arrancada por um déspota maluco e insano.
Ezequiel deveria ter sido morto também, porque ele era da linhagem dos sacerdotes. Mas como era jovem, e o rei que toma conta de Israel agora precisa de mão de obra barata, e o escravo que dá lucro é o escravo jovem, porque ele vai ter longevidade e vai poder trabalhar muito. Esse menino Ezequiel é arrastado para dentro de Babilônia, e lá em Babilônia ele é transformado em um escravo. E no meio da caminhada, saindo de Jerusalém até o local final, 1.500 quilômetros de distância, as pessoas que foram levadas cativas numa primeira leva de quase 1 milhão de judeus, todos conheciam Ezequiel, por causa da sua pele, por causa do seu jeito de se trajar. Afinal de contas, ele era filho de um sacerdote. E eu imagino que no meio da caminhada as pessoas olhavam para ele, apontavam o dedo para ele e diziam: o seu pai mentiu para nós. Porque no dia do Yom Kippur, hoje, no dia do perdão nacional, após uma visitação de Deus lá no Santo dos Santos, cumpria ao pai de Ezequiel sair e anunciar ao povo as boas novas do céu. E tomado pelo Espírito, o sacerdote dizia: e neste ano, além do perdão, haverá paz, prosperidade, e Deus estará conosco. Eles tinham tido o dia do Yom Kippur, já havia passado a história, se não naquele ano, no ano anterior. Então eles estavam debaixo de uma promessa de paz, prosperidade e alegria. E ao invés de paz veio a guerra, ao invés de prosperidade veio a maldição. Ao invés de terem um ano abençoado, tiveram um ano tortuoso. E quando ele está no meio dos cativos, eu imagino as pessoas dizendo: esse aí é o filho do homem que nos enganava, do homem que recebia os nossos dízimos, as nossas ofertas. E ele disse que em troca do dízimo e da oferta teríamos prosperidade. Olha onde estamos agora, cativos, aprisionados. E por conta disso, Ezequiel entra dentro de Babilônia e ele é ignorado, ele é esquecido, ele é colocado de lado. E ele trabalha como um escravo, fazendo o trabalho de um jumento, colocando água dentro de baldes, esses baldes presos a uma canga, um mastro de madeira que ele colocava sobre os seus ombros. E todos os dias, lá em Babilônia, Ezequiel descia à beira do rio Quebar, e no rio Quebar ele pegava argila e água e levava de volta para a Babilônia. Um trabalho que levava de 14 a 16 horas por dia. Era um trabalho pesado. Os outros ainda tinham para onde ir. No final da noite, os escravos tinham seus amigos, as suas famílias. Tinha um para ouvir a lamentação do outro, tinha alguém para cuidar de suas feridas. Como ele era filho de sacerdote, a família dele toda foi eliminada. E não bastasse isso, as pessoas tinham preconceito com ele, porque ele era filho do homem que falou uma coisa e não aconteceu. Ele viveu a vida toda dentro do cativeiro, isolado. 5 anos depois que Ezequiel estava preso e trabalhando na beira do rio Quebar, pegando água e argila, depois de ter pegado a água e a argila, ajoelhado, penso eu, ele vai colocar a canga sobre os seus ombros para levantar e subir para a Babilônia. Ao colocar a canga, ele fica de pé, se ajeita e olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele tem uma visão. Capítulo 2 do livro dele, ele disse: eu olhei para o céu e vi uma roda que girava. Eu olhei e vi uma outra roda que girava dentro da primeira roda. Eu olhei e vi os tripulantes daquela espaçonave, daquela roda em movimento. E ele detectou querubins. E em cima dos querubins ele viu uma luz muito grande. E do meio daquela luz saiu uma voz que disse para ele: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu vou falar contigo. Fiz esse preâmbulo para te fazer lembrar de toda a história. Mude a música para mim, Roberto, e o teclado ainda está muito alto. Se puder abaixar para mim, eu agradeço um pouquinho. Aqui, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo que eu li para vocês, no capítulo 47, nós temos um outro Ezequiel. Não é mais o Ezequiel do capítulo 1, que tinha 17 anos. Não é mais o Ezequiel do capítulo 2, onde ele tinha 22 anos, porque passaram 5 anos dentro do cativeiro. Então Deus resolveu falar com ele.
Lembrando que foram 5 anos de silêncio, 5 anos sem visão, 5 anos sem manifestação divina, 5 anos sem visitação angelical, 5 anos sem ver a nuvem da glória de Deus descendo sobre o povo. 5 longos anos. Depois desse ato divino, Deus vem e fala com o profeta. E nesse momento Deus o levanta, não para tirá-lo do cativeiro, mas para usá-lo dentro do cativeiro. E então ele é erguido por Deus e ele começa a profetizar para o seu povo, a injetar neles ânimo, a dizer a eles que a ira de Deus tem um limite, dizer a eles que o tempo de dor não vai durar para sempre, que vai chegar uma hora em que Deus vai mudar, e eles tinham que ter paciência, tinham que aguardar, porque eles estavam debaixo de um jugo provocado pelos seus pais, que culminou na sua geração. Ezequiel passa uma temporada animando o seu povo, ele se torna conhecido, e agora que ele se torna conhecido, ele rompe esse momento de isolamento, e ele conquista uma noiva. Uma o quê? Só que como ele é um homem de visões, como ele é um homem que fala, como ele é um homem que conta os segredos de Deus, e todos a princípio acreditaram, chega um tempo na vida de Ezequiel, que nem os que estão no cativeiro acreditam mais nas suas profecias, porque eles ouvem, mas não veem o cumprimento das profecias. No capítulo 29 do livro de Ezequiel, você vai ouvir Ezequiel falar: até o deleite da minha alma me foi arrancado. Quem era o deleite da alma dele? Ele estava falando de amor. A mulher com quem ele se enamorou não suportou ver ele falar tantas palavras positivas e nunca ver acontecer nada. Ele começou a ser chamado pelo próprio povo de Israel de falso profeta. E então ela também o abandona, e ele volta à estaca de ser um homem solitário e abandonado. Quando você lê no livro de Ezequiel, Deus falando: vou tirar o coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Não é Deus usando a boca do profeta para falar com o povo, era Deus analisando a vida do profeta, porque Deus começou a perceber que não era só o povo que não acreditava mais, era que o próprio profeta, depois de falar tanta coisa e não ver nada acontecer, não ver mudança nenhuma, o coração dele começou a ficar duro. E o golpe de misericórdia foi a namorada dele, a noiva, abandoná-lo. Aí o coração dele se fechou. Aí Deus vai no ouvido dele e diz assim: vai chegar um dia que eu vou arrancar o coração de pedra e eu vou te dar um coração de carne de novo. Era a maneira de Deus dizer assim: eu avivei o seu ministério no início, quando era jovem. Eu te visitei no meio do seu ministério, te dando força para profetizar. E agora você está envelhecendo. Eu te faço uma promessa, Ezequiel: eu avivarei o seu ministério antes de você morrer. Era a maneira de Deus dizer: ninguém que me serve vai passar uma temporada toda sem ver ou sem sentir a minha presença. No capítulo 47, Ezequiel tem 50 anos. Quantos anos eu disse? Deus falou com ele quando ele tinha 17. São 33 anos. 33 anos falando, sustentando aquele povo nos ombros, dizendo: acreditem, não foi ainda, mas uma hora vai acontecer, acreditem. E depois de tanto falar sobre isso, ele já não acreditava mais. Então ele teve um avivamento no início daquela comunhão dele com Deus, no meio, e agora ele está quase morrendo, está envelhecido, e não vê nada acontecer, e se cumpre a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele está na beira do mesmo rio, o rio Quebar, o rio onde Deus falou com ele quando ele tinha 17 anos, onde ele viu a roda de fogo, onde ele ouviu Deus dizer: fica de pé porque eu quero falar com você. Ele está na beira do mesmo rio. É de manhãzinha, ele vai pegar a canga, colocar no chão, vai pegar os baldes para fazer o que ele fazia há 33 anos, pegar água e barro. Só que de repente, quando ele está se ajeitando, ele olha para frente e aparece um homem diante dele. Só que não era mais um escravo, também não era um babilônico, era um homem diferente, era um homem de branco. Ele deve ter pensado que era somente um anjo, mas não era um anjo, era o anjo
que na nossa Bíblia recebe o nome de anjo do Senhor. Diga comigo, anjo do Senhor. Você sabe qual a diferença do anjo do Senhor para o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, ou o anjo mensageiro? O anjo do Senhor era o próprio Deus, que resolvia de vez em quando vir falar com um dos seus servos. Só que como ninguém podia ver Deus, porque se visse a face de Deus morria, Deus se metamorfoseava em anjo. Chamamos isso em teologia de teofania. Teofania era Deus não se diminuindo, mas se transformando num ser que pudesse estar ao lado do homem sem que o homem fosse fulminado ou morto. Então Deus se manifestava em forma de anjo, o anjo do Senhor. Tem algumas manifestações desse anjo na Bíblia. Lembram de Gideão? Quando ele estava malhando trigo no lagar e apareceu um anjo. Aquele anjo não era um anjo comum, era o próprio Jesus que estava ali. Como o senhor sabe? Porque a Bíblia diz que Gideão falou para ele esperar, e ele foi buscar sacrifícios. E quando Gideão trouxe bolo, azeite, colocou diante do anjo, aquele anjo sacou um cajado. A Bíblia diz que o anjo pegou um cajado, apontou para o sacrifício, e o sacrifício foi consumido. E quando Gideão olhou, o anjo não estava mais ali, tinha ido para o céu. Ora, no céu só tem um que tem cajado na mão. Para ele Davi escreveu o Salmo 23. Só usa cajado quem é pastor, e no céu só tem um pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Anjo não recebe sacrifício, e este anjo de Gideão recebeu o sacrifício. Portanto, não era um anjo comum, era o anjo do Senhor, era o próprio Deus em forma de anjo na terra. Então existem manifestações do anjo do Senhor. Quem vai aparecer para Ezequiel agora na beira do rio Quebar é o próprio Senhor. Só que ele vem diante de Ezequiel trazendo na mão um cordel de medir. E o homem olha para Ezequiel, que passou a vida toda, 33 anos na beira do rio. Diga comigo, 33 anos na beira do rio, trabalhando no rio, pegando água no rio, pegando barro no rio, mas sem nunca entrar no rio. E aí vem Deus, olha para o seu servo que está envelhecido por fora e por dentro, o coração está de pedra. E o Senhor olha para ele, que trabalhou e lutou e perdeu o deleite da sua alma, viu a morte dos seus pais. E o Senhor veio agora trazer um presente para Ezequiel. Disse: Ezequiel, eu vim aqui para mudar a sua vida. Eu vim aqui para te mostrar que eu sou Deus, que quando eu levanto alguém, sustento essa pessoa, que eu não abandono essa pessoa, ainda que a pessoa se sinta sozinha. Eu às vezes, Ezequiel, fecho os meus lábios, mas eu nunca fecho os meus olhos. Eu fecho a minha boca, mas não fecho os meus ouvidos. Ainda que você não tenha me visto, eu te via todos os dias. Ainda que você não tenha me ouvido, eu ouvi você todos os dias. E eu não vou deixar você terminar desse jeito, não. Eu vim aqui para mudar a sua vida. E o que é que o Senhor vai fazer comigo? Ezequiel, está vendo esse rio? Sim. Você está há 33 anos me servindo e o coração endureceu. A esperança demorada enfraquece o coração. Você aguardou uma promessa se cumprir, e a promessa não se cumpriu no tempo que você queria. Então você está seco. Você está vivendo no meio de um deserto. Mesmo estando na beira de um rio, os seus pés estão trincados, o seu ouvido está tomado de poeira, os seus olhos estão vermelhos, porque no deserto só tem areia e poeira. Você já não fala mais como antes, porque no meio do deserto a tempestade de areia entra na sua garganta, ressecou tudo, você está ressecado. Então eu vim aqui para te dizer que quem é o dono deste rio aqui não é o imperador de Babilônia. Eu sou o dono dessas águas. Você ficou do lado dela, observando, imaginando como era o frescor dela, com desejo de tomar um banho nessas águas, mas nunca fez. Por quê? Porque você é um escravo. Mas eu, o dono do mundo, venho à sua frente e te convido: entra comigo nessas águas, Ezequiel. Beto, mude a música. Quando Deus diz para ele: entra nas águas, o próprio Deus anda dentro das águas, e ele começa a medir com o cordel. E mediu 1000 côvados. 1000 côvados vai de 45 centímetros a 50 centímetros cada um.
Depende, o côvado hebreu tem um tamanho, o côvado egípcio tem outro tamanho, o côvado babilônico também é outro tamanho. Vamos arredondar para 50 centímetros, porque vai de 45, 47 a 50. 1000 côvados, 500 metros. E o Senhor anda dentro das águas e vai com um cordel de medir. E quando ele mede 1000 côvados, está Deus dentro das águas dizendo: Ezequiel, vem. E Ezequiel tem dificuldade de entrar nas águas. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Uma coisa é você entrar numa piscina onde você enxerga o fundo dela. Outra coisa é você entrar em águas escuras. E vocês aqui do estado do Amazonas sabem o que é isso. Você chegar num lugar, ver que tem uma água, você não sabe o que tem lá de baixo. Você não sabe a profundidade que está lá embaixo. Então Deus viu que Ezequiel não tinha coragem de entrar naquelas águas, mesmo tendo estado do lado delas há 33 anos, porque ele desconhecia aquelas águas. Então o próprio Deus mapeia. Ele entra e na medida que Deus vai entrando, vai ficando aquele rastro de água, como quando passa um barco, deixando aquele rastro. E o Senhor diz: confia em mim, pode andar, ande nos meus passos. E Ezequiel foi andando nos passos do Senhor. E quando ele pisa naquelas águas, eu imagino o frescor subindo pelo corpo. Pela primeira vez, ele está entrando dentro das águas, águas nas quais ele trabalhou a vida toda. Ele falou sobre as águas, ele comentou sobre as águas, ele levou essas águas para a Babilônia, mas ele nunca tinha entrado dentro dessas águas. Chegou o dia dele experimentar as águas. É mais ou menos o que Deus quer fazer conosco nesta manhã. Pergunte como, pastor? Tem gente aqui que fala de milagre, prega sobre milagre, ensina sobre milagre, mas nunca experimentou milagre. Tem gente aqui que fala de glória, de avivamento, de Espírito Santo, mas nunca experimentou nem a presença do Espírito Santo, nem a glória do avivamento. O Senhor me trouxe nesta manhã para destravar você. O Senhor me diz: fala para eles que não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do cativeiro onde eles estão, não importa as tragédias que aconteceram com a família, não importa como foram julgados pelos irmãos, o que importa é que chegou o dia. Dia do quê? Dia deles entrarem nas águas profundas do Senhor. E Ezequiel foi entrando, e na medida que ele foi entrando, a Bíblia diz que por 1000 côvados, 500 metros, eram águas que lhe davam pelos tornozelos, eram água pelos pés. E quando ele está com água pelos pés, eu imagino a alegria dele, de saber que não tem nenhum soldado para dar chibatadas nas costas dele, porque agora ele está experimentando algo que ele viveu do lado, ele esteve perto, mas ele nunca havia experimentado. E quando eu imagino na mente dele, ele dizendo: agora eu já posso contar para os meus filhos que eu experimentei, posso falar para os meus amigos que eu entrei nessas águas. Quando ele acha que é tudo, ele olha para frente para agradecer ao Senhor. O Senhor não está mais ali onde ele estava. Ele olha e o Senhor está mais 1000 côvados para dentro das águas, mais 500 metros. E o Senhor diz: Ezequiel, vem. Mas Senhor, já está bom, já experimentei as águas. Ezequiel, o que eu tenho para você, para te revelar, é mais profundo. Vem. Tenho medo dessas águas. Não tenho, eu deixei o meu rastro. Segue o meu rastro. E Ezequiel vai entrando nas águas. E quando ele chega lá onde o Senhor está, a Bíblia diz que eram águas que lhe davam pelos joelhos. Quando ele está com água pelos joelhos, ele percebe que ele está preso. Ele não pode correr. Se vier um crocodilo, se vier um leviatã, não tem como ele correr, porque não dá para correr com água que dá pelos joelhos. Dá para correr quando você tem água pelos pés. Você já foi na praia, você sabe disso. Tem água pelos pés, você sai correndo. Quando a água está pelo joelho, você não tem mais velocidade. Por quê? Você está preso por essas águas. E quando ele percebe que ele está preso pelas águas, pelos joelhos, ele vai agradecer ao Senhor. E o Senhor não está mais perto dele. O Senhor está mais 1000 côvados à frente, mais 500 metros. Já temos 1500 metros dentro das águas. E o Senhor diz: Ezequiel, é mais profundo, vem. E Ezequiel vai nos passos do Senhor. E quando ele anda até onde o Senhor está, é Ele quem vai dizer. E agora não eram águas mais pelos pés nem pelos joelhos, eram águas que me davam pelos lombos. Ele estava com águas por aqui.
Eu acredito que somente a cabeça de Ezequiel ficou para fora do rio. E agora que ele está com a cabeça para fora, eu imagino ele falando consigo mesmo: eu estou tomado, eu estou possuído por essas águas. Agora não tem condição de andar nem rápido nem devagar. Estou com águas por aqui, dependendo das ondas das águas, eu vou ser levado para onde elas me levarem. Eu não tenho mais domínio próprio, não tenho mais controle. E geralmente quem entra em águas profundas, alguém aqui já nadou? Sério, estou pregando para assembleiano aqui. Assembleiano que não vai para piscina, para praia. Eu estou pregando, você está liberto. Quem já entrou em piscina, em mar aqui? Quem já ficou com águas por aqui, ó? A sobrevivência humana é tão interessante que inconscientemente, quem entra em um lugar e fica com águas por aqui, a pessoa não consegue ficar com a planta dos pés no chão. É automático ela ficar na ponta do dedão, porque ela luta para sobreviver, ela quer respirar. E quem fica na ponta do dedão e vem uma onda, a onda leva a pessoa para cá, leva a pessoa para lá. É o famoso balé de Jesus, a pessoa vai para lá, vem para cá. Era a maneira de Deus dizer assim: Ezequiel, eu quero você desse jeito. Eu quero você desprovido da sua própria força, porque a partir de agora, desse exato ponto da sua vida, a sua existência não será mais a mesma. Você não vai ter mais controle sobre o que eu estou te dando. A partir de agora, eu estarei dentro de você, dominando as suas mãos, seus pés, suas pernas, a sua vida toda. Por quê, Senhor? Porque você não está mais no raso. Você teve a audácia de entrar em águas profundas, e agora você está dominado pela minha presença. Imagina Ezequiel falando: obrigado, Senhor, porque agora eu estou vendo, eu não consigo mais nem ver meu corpo, agora eu só vejo águas. E quando ele olha para frente para agradecer o Senhor, cadê o Senhor? Ele olhou e disse que o anjo mediu mais 1000 côvados e chegou a 2000 metros de distância da margem do rio, 2 quilômetros. E o Senhor disse: Ezequiel, o que eu tenho para você é mais profundo, vem. E Ezequiel agora tem que tomar uma decisão. Pergunte qual? Voltar para trás, porque agora ele vai sentir medo de verdade. Porque o que Deus está mandando ele fazer é tirar o pé do chão, é sair da zona de conforto, é não entender mais onde você vai pisar. Ezequiel disse: as águas eram profundas agora, águas que não davam para passar andando, eram águas onde eu tinha que mergulhar, águas onde eu tinha que me entregar. E a última parte do corpo de Ezequiel que estava para fora vai ser possuído pelas águas, que é a sua cabeça. E Ezequiel mergulha, e ele mergulha em águas profundas. E daí em diante, o Senhor Deus manda um recado para ele: quem é meu por completo. Quem é meu não pode ser só meu pelos pés, não pode ser só meu pelos joelhos, nem pelos lombos. Quem quer me conhecer de verdade tem que mergulhar das minhas águas, ainda que elas sejam misteriosas e escuras. É preciso acreditar e confiar. E agora que Ezequiel mergulha, a Bíblia não diz, digo eu, Ezequiel não conseguiu achar o fundo do rio. Ele mergulhou muito, mas não conseguiu tocar o fundo daquele rio. Este rio, nesta história de Ezequiel, ele é uma metáfora. É uma metáfora do conhecimento de Deus. É uma metáfora da comunhão com Deus. É a maneira de Deus dizer a todos nós o que acontece quando nós nos entregamos na presença dEle, quando confiamos nele, quando saímos de uma vida seca, de uma vida religiosa, de uma vida tomada por regras, onde as pessoas dizem conhecer Deus sobre tudo. Eu já participei de debates com homens que acreditavam conhecer tanto Deus que eles eram capazes de explicar o inexplicável. Uma vez eu estava num debate e as pessoas estavam debatendo sobre o cair no espírito. Quem lembra dessa expressão, cair no espírito, ser arrebatado?
Pastor Benihim trouxe essa unção sobre o mundo, onde ele soprava e as pessoas caíam. Quem lembra dessa história? Então houve muitos debates, e um dos debates estava eu lá, né? Fui convidado. Aí tinha teólogos e mais teólogos, e eu lá da Vila Tatu. Aí um teólogo começou a dizer assim: olha, o cair no espírito, ele é bíblico, mas depende da forma como a pessoa cai, e dependendo como ela cai, pode ser Deus ou o diabo derrubando ela. E começou aquelas equações teológicas, e um disse: se cair para frente durante a oração, é de Deus. E usando a Bíblia, porque está escrito que os profetas, quando viam a presença de Deus, ou recebiam uma presença angelical, caíam sobre o seu rosto. Aí os outros diziam: então, se cair de costas é do diabo, porque Deus não derruba ninguém. Porque se está sendo empurrado é porque Deus não quer que a pessoa fique em pé, Ele está empurrando, então é o diabo. E eu ouvindo aquelas coisas, aí eu levantei o meu dedinho e disse: posso dar a minha opinião? Disse: pode, Feliciano. Mas antes da minha opinião, quero que vocês me respondam uma pergunta. Falaram: qual? Se cair para trás é o diabo. Isso. Se cair para frente é Deus. E se a pessoa cair de lado? E se a pessoa só sentar, encostar na parede? Para isso não encontrar, nós não encontramos subsídios para dar explicações sobre isso. Eu disse, com todo respeito aos senhores, eu não tenho a teologia que vocês têm, talvez não tenha tantos anos de profundidade como vocês têm, mas eu tenho experiência com meu Deus. E as minhas experiências datam da época que eu era criança. Cheguei aqui, todo mundo me atormentou ali dentro, falando: pastor, a gente escuta o senhor desde criancinha. Como pode? Tem um que nem cabelo tem ali, ó, tá ali, ó, no celular. Como é que pode? Ele falou: eu cresci ouvindo o senhor. Arrumar um... para. Mas eu conheço Deus desde criança. E vou dizer para vocês, porque eu já li mais de 5.000 livros de histórias de homens usados e mulheres usadas. Cheguei à seguinte conclusão: tem muitos homens e mulheres que têm o desejo de sair do seco, mas o problema é o medo de entrar em águas que eles não conhecem. O medo de entrar em águas escuras, não sabe o que vão encontrar lá embaixo, e isso trava a pessoa. Eu conheço pessoas que querem batismo com o Espírito Santo, mas ficam dizendo para Deus: eu quero ser batizado, mas não quero ser batizado daquele jeito, ó. Que jeito? A pessoa parece milho de pipoca numa panela, fica pulando. Outro parece que recebe a unção do guarda de trânsito, sai marchando com a mão. Tem uns que parece que recebe a unção do Bruce Lee. Aí o crente diz: eu quero ser batizado, mas não quero ser daquele jeito ali. Ou diz: Senhor, eu não quero escandalizar, não quero rolar debaixo do banco. Aí o Senhor anota, faz um checklist: então eu não posso te batizar, porque você quer que eu te dê uma experiência sobrenatural, e você quer agir de maneira natural. Quem quer o sobrenatural tem que estar pronto para tudo. Sair do seco e entrar nas águas, primeiro você tem que ter determinação e acreditar. E quando você entra em águas escuras, águas que vão ficando profundas com a medida que você está dentro delas, é natural que as pessoas comecem a te olhar com outros olhos. É natural te chamarem de fanático, santarrão, desequilibrado, beato de igreja, e por aí vai. Fanático é o último. É natural, por quê? Porque os naturais não compreendem as coisas do Espírito. E quem é natural? O natural é aquele que está olhando: olha, é bonito, eu acredito nisso, isso existe, mas nunca experimentou. Ele fica na zona de conforto, aqui na beira do rio. Então ele só vai falar tudo que ele conhece, é do que ele ouviu ou do que ele leu. Ele nunca experimentou. O dia que você experimentar, com todo respeito, eu sei que aqui todo mundo é canela de fogo, mas deve ter um geladão aí do seu lado. Deve ter aquele tipo de crente que quando você senta perto dele no culto, você tem angústia. Você está vendo ele entrando na igreja, você fica orando: não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, ele está vindo, Senhor, não deixa, não deixa, não deixa. Aí quando você viu, já era. A criatura sentou do seu lado. Se você permanecer do lado dessa criatura aí mais 5 minutos, é perigoso você pegar um resfriado, de tão gelada que é a criatura. Ela é crente, ela acredita, ela anda com a Bíblia, ela tem cara de crente, jeito de crente, ela fala sobre milagres, mas quando você fala como é que você busca os milagres, como você vai conhecer o sobrenatural, essa pessoa diz: não, isso não é para mim. Aí a pessoa fica no nosso meio.
ela é seca, porque ela não tem coragem de descer as águas profundas. Lidar com o mundo espiritual não é para qualquer um, porque quanto mais perto de Deus você fica, é automático, mais longe dos homens você fica. Quanto mais perto de Deus você fica, mais perigoso para o diabo você fica. Então o diabo começa a te atormentar. A primeira coisa que ele vai fazer é usar pessoas que nunca foram onde você está querendo ir, para te desanimar. Vão dizer, ó, cuidado com isso. Eu já vi pessoas assim terminar mal, eu já vi pessoas assim perder o casamento, perder o ministério. Olha isso, olha aquilo. O diabo usa as pessoas porque o diabo sabe que se você entrar nessas águas, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Primeiro, porque você não sabe o que vai encontrar lá. Eu viajei o mundo, eu vi cada tipo de ministério que eu fiquei, às vezes apaixonado, às vezes assustado. Eu vi homens e mulheres serem usados por Deus ao redor do mundo, apóstolo Marcos, que eles pareciam, no meu ponto de vista humano, mais bruxos do que santos. Mas quem sou eu para julgá-los? Porque aí quando você senta com eles começam a contar como foi que receberam os talentos, como foi que receberam os dons, e fica incompreensível, porque o nível deles é tão distante do nosso, porque nós não saímos da nossa zona de conforto. Eu conheço um apóstolo americano, na verdade é um brasileiro que mora na América, que ele foi capa do jornal New York Times, porque todos os órgãos de controle de estação avisaram que naquele ano haveria a pior nevasca da história do estado de Massachusetts, principalmente na região da Grande Boston. E como tinha muitos brasileiros imigrantes naquela época lá naquele lugar, e os imigrantes só fazem um trabalho pesado, e a maioria do trabalho pesado é externo, esse pessoal ia ficar sem trabalhar por meses, e não iam ter o que comer. E foram falar com esse apóstolo falou assim, pois esse ano não vai nevar. E disseram, como o senhor sabe disso? Porque eu vou entrar na brecha. E ele jejuou 40 dias. Tem o livro dele, tem a foto do dia que ele começou o jejum e do dia que ele terminou o jejum. Do dia que ele terminou o jejum, ele parecia uma caveira. Ele estava só pele e osso, quase morrendo. 40 dias de jejum. E o Senhor falava com ele como ele ia quebrando o jejum a gotas d'água nos últimos dias para voltar a uma vida normal. Não vai nevar. Eu esqueci como é que chama esses meteorologistas falando, vai vir a neve, vai vir a neve. Somente a cidade de Somerville compraram quase 2 toneladas de sal para jogar nas ruas para derreter a neve. E o pastor dizendo, não vai nevar. Nevou na região inteira, dos lados para lá. Na cidade onde os brasileiros estavam, não caiu um floco de neve. Só que depois que esse homem fez esse jejum de 40 dias, ele não ficou mais normal. Ele passou a viver mais no mundo de lá do que de cá. Ele assumiu uma postura de orar 3 horas por dia pelo resto da vida dele. E eu vivi para ver dentro da igreja dele, uma igreja desse porte. Quando abri a porta da igreja, a gente não conseguia andar. Ao abrir a porta, vinha uma presença que a gente caía lá na porta. Eu, pregador, ia me arrastando da porta até o púlpito, arrastando como uma criança. E não era só eu, estava todo mundo. Essa igreja em Boston, por 6 meses, batizou 900 adolescentes, filhos de brasileiros, nas águas. A presença dos anjos era notória nesse lugar. Esse homem acabou sendo excluído das Assembleias de Deus. Por quê? Porque ele desceu a um nível tão profundo nas águas, como ninguém nunca tinha descido até lá. Falaram que era loucura, falaram que era uma coisa anormal. Todos os grandes homens da nossa geração, eu vivi para conhecer o pastor Benny Hinn, todos eles foram alvejados por críticas e tiros espirituais. Quem perseguia eles não eram os ímpios, não, eram os crentes. Que tipo de crente perseguia ele? Crente que conhece a Bíblia, a estrutura religiosa, mas nunca fez o que eles fizeram, nunca buscaram da forma que eles buscaram.
E aí quem nunca experimentou se acha no direito de julgar o outro. De vez em quando você pega um pastor ou outro conhecido, famoso, dando risada do movimento pentecostal, dizendo: ai, esse aí está voando, daqui a pouco vai faltar anjo no céu, porque na oração dele ele chama os anjos para baixo. A minha oração já foi alvo de críticas. Vocês conseguem imaginar isso? Porque quando eu orava no início, eu não orava pedindo anjos de fogo, eu pedia 8 serafins. Se pegar minhas mensagens antigas, vocês vão ver isso. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu estava na África. Eu fui para a África como um menino. Me convidaram para pregar. Eu não entendia nada de batalha espiritual. O assembleiano não se mete com essas coisas. E eu fui apenas para mais uma cruzada. Quando eu cheguei no aeroporto de Angola, isso há 28 anos atrás, quando eu estava na fila da imigração, um homem aqui atrás de mim, um africano de quase 2 metros de altura, terno, gravata, pastinha de executivo, era um executivo do país. Eu estou na frente para ser atendido, ele bateu no meu ombro. Quando eu olhei para trás, o homem tinha aparência de homem, mas os olhos dele não tinham olhos, eram 2 bolas brancas. Ele falou com uma voz gutural, uma voz pesada. Ele disse para mim: o que você veio fazer na minha terra? Aqui eu mando. Até a entrada dali da imigração, você está protegido. Quando você entrar dentro do meu território, eu vou te matar. Eu não entendi nada. Quando eu fui falar com ele, ele piscou, ele voltou, os olhos dele ficou normal. Eu não estava falando com um homem, era uma entidade. Mas eu nunca estudei sobre isso. Eu pisei dentro do país, atravessei a imigração. A irmã Ceci, uma empresária portuguesa que foi quem me levou, ela me tirou dali. Eu dentro do carro comecei a passar mal. Fui para o apartamento dela, me tranquei no quarto. Um espírito de loucura tomou conta da minha mente. Eu bati a cabeça na parede. Eu fiquei 4 dias sem comer. Eu ia dormir e sentia gente dormindo do meu lado. Ela foi enchendo o apartamento dela de gente de oração que conhecia esse mundo. Eu não conhecia esse mundo. Eu não estava preparado para isso. No 4º dia, quando eu já estava desfalecendo, onde eu já via, eu comecei a ver coisas dentro do quarto. E para mim era porque eu não estava comendo, eu não sentia fome. Depois do 3º dia de jejum, você perde a fome. Eu estava mais no outro mundo do que desse. Eu dobrei meu joelho e o Senhor falou comigo: faça esta oração. E o Senhor falou no meu ouvido: 8 serafins. O Senhor disse: olha os 4 cantos do quarto. Eu olhei e disse: peça para que eu coloque 2 em cada canto desse quarto. E quando eu falei: Senhor, mande 8 serafins, 2 naquele canto, 2 nesse, 2 nesse e 2 nesse. Quando eu terminei de fazer isso, explodiu algo dentro do quarto, um barulho que quase tremeu o apartamento. O quarto foi tomado por uma fumaça, mas era uma fumaça fedida. Depois eu descobri o tal do enxofre. Eu fiquei todo arrepiado, consegui levantar, botei a mão na maçaneta da porta. Quando eu abri, os irmãos estavam na porta olhando. O que foi que aconteceu? Eu disse: está cheio de fumaça. Uma irmã entrou orando em línguas e disse: o diabo foi embora, o Senhor te fortaleceu. Me deram uma sopa, marcamos os dias para o culto. O primeiro culto foi numa Assembleia de Deus em Macolus, ficava a 100 metros dali, dava para ir a pé. O país estava todo destruído com guerras, muitas pessoas mutiladas no meio da rua. Eu fui andando do apartamento dela de baixo até chegar na igreja. Se não caiu no meio da rua umas 50 pessoas endemoniadas, não caiu ninguém. Eu não falava nada, eu passava perto das pessoas, elas caíam estribuchando no chão. Eu comecei a perceber que existe de fato armas espirituais. Existe de fato profundezas espirituais que nós não conhecemos. Não conhecemos porque temos medo de entrar nas águas. Temos medo daquilo que nós não conhecemos. E eu fui me envolvendo com Deus. Naquela época, dentro de Angola, eu preguei em 40 dias. Foi a primeira vez que eu vi milagres acontecerem, ossos nascerem onde não tinham, pessoas serem curadas de forma miraculosa. Eu voltei para o Brasil com uma outra visão. Fui sentar com os meus pais, eles disseram: calma, cuidado para não ficar fanático. Comecei a fazer as minhas orações por onde eu ia. Senhor, manda anjos ali, anjos aqui. Eu fui chamado pelos pastores mais conhecidos desse Brasil. Me lembro como se fosse hoje em São Paulo, num shopping. Marcaram comigo uma reunião numa sala fechada e disseram: olha, você tem que parar de ficar pedindo anjo na sua oração. E eu falei: por quê? Porque os anjos que você está pedindo são anjos que ficam apenas diante do trono de Deus, que são serafins. Eles não descem à terra, são anjos disso ou daquilo. E me deram uma sistemática teológica. Aí eu falei: mas se eles ficam no céu, como é que eles queimaram os lábios de Isaías?
Está escrito que Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os anjos voavam acima do trono de Deus. E eu disse: eis que estou perecendo, porque os meus lábios são impuros. E o Senhor enviou um serafim, que pegou com uma tenaz uma brasa de fogo do altar e queimou os meus lábios. Eu falei para eles: Isaías foi levado ao céu, ou os anjos desceram onde ele estava? Aí engasgaram, não souberam falar. Não, o negócio é o seguinte: você para de falar isso, senão nós vamos começar a dizer nas revistas, nos jornais, que você é um herético. E eu fui falar com Deus, eu falei: Senhor, o que eu faço? O Senhor disse: vamos enganar eles. Continua orando, só não pede 8 anjos, só pede para eu mandar anjos de fogo. E por quê? Porque a palavra seraf significa aquele que arde em fogo. Ela é o prefixo da palavra serafim, ou seja, aquele que arde em fogo e é grande como um gigante. Eu continuo fazendo os mesmos pedidos, só que ninguém nunca mais me incomodou. Por quê? Porque são pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem. O pior tipo de crente é aquele que, quando vê você falar em línguas, bater o pé no chão e diz: ó, quieta, que isso aí é coisa de menino. Se as pessoas soubessem o que acontece com um crente que leva ele para esse nível, quando ele praticamente é possuído e ele perde o controle sobre os seus membros, sobre a perna e braço, não é que ele não sabe o que está acontecendo. O crente cheio do Espírito Santo sabe exatamente o que está acontecendo, só que ele não consegue se controlar. Tamanho é o gozo, tamanho é a alegria, porque o sobrenatural divino possuiu o natural da terra. As pessoas que ridicularizam o movimento pentecostal é porque nunca experimentaram. E se tem algum aqui, de repente deve ter um espião aí, de repente tem alguém ouvindo pela internet. Cuidado, é melhor ficar onde você está, não venha, porque esse negócio pega. Isso pega. Fica na tua. Continua aí com essa sua religiãozinha barata, com a sua religiosidade, com a sua cartilha. Continua aí sendo esse crente sorveteriano. E não tem nada a ver com crente presbiteriano. Eu disse sorveteriano. Pode ser de qualquer igreja. Aqui dentro tem uns sorveterianos. Dentro da Assembleia de Deus, onde eu pastorei, tem alguns também. São pessoas que estão conosco, gostam da nossa liturgia, gostam da nossa filosofia, mas não têm coragem de buscar. Ou buscaram e não alcançaram, desistiram, achando que isso era uma mentira. Não é mentira. O céu está aberto sobre nós. A penúltima vez que eu estive aqui em Manaus, eu dei um ensinamento dizendo que o culto começa aqui na terra, mas ele não termina na terra. Os crentes conseguem entrar na igreja, mas nem todos entram no culto, porque para entrar no culto você tem que entrar em uma outra dimensão. E como é que eu entro nessa dimensão? Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra ungida, e louvor ungido, vai tirando o crente da terra. O culto começa aqui, mas ele vai subindo, e aí o crente chega nas regiões celestiais. E quando você atinge o nível das regiões celestiais, aí o invisível passa a ser real para você. Pastor, mas isso é muito louco. É claro que é louco. Quem disse que a fé pentecostal é uma fé normal? Os normais não tem nem coragem de parar para me ouvir, só me escuta quem é doido. Tem algum doido aqui? Então o doidinho que está aí, por favor, levante a mão direita para o céu. Agarra o ombro do outro que está do seu lado, doidinho. Chacoalha ele até ele ficar irritado. E diga: ô seu doido, Jesus te trouxe para essa conferência com a proposta de você ficar mais doido. Só que para ficar mais doido, você tem que descer as águas. Chega de andar, está na hora de nadar, está na hora de nadar, está na hora de ir às profundezas. Na história de Ezequiel, nós vamos ver que Deus faz a parte dele.
Ezequiel tem que fazer a dele. Deus não agarra a mão de Ezequiel e leva ele à força para dentro do rio. Deus não obriga ele. Deus sugere. É mais profundo. Quer vir? É você que tem que vencer os seus medos. É você que tem que saber onde você quer chegar. É você que tem que saber o que é que você quer da vida. O mundo espiritual é como uma escola. Você começa no jardim de infância e vai subindo. Tem alguns que ficam felizes em terminar o primeiro grau, amém? Mas tem outros que se esforçam e vão para o segundo grau. Tem gente que no segundo grau diz, já aprendi. Mas tem gente que diz assim, eu quero fazer a faculdade, a universidade. Aí tem gente que se forma e diz, tá bom, mas tem gente que diz, não, eu quero fazer uma pós-graduação. Conhecer Deus é em níveis. Eu, na minha geração, consegui ter um pouquinho de fôlego a mais do que os meus companheiros. E como eu tive mais fôlego, eu desci mais fundo. E como eu desci mais fundo, eu vi e recebi mais do que outros. Mas eu estou para te dizer uma coisa. Mesmo eu tendo conseguido respirar profundo e entrando nessas águas, eu não consegui tocar o fundo. Vou falar de novo. Tem coisas que Deus não deu a ninguém ainda. Olha o que Deus deu ao apóstolo René. Ele não é normal, é um homem, é um ponto fora da curva. Por quê? Ele prendeu o fôlego e mergulhou. Ele foi onde outros não foram. Olha que equação interessante. Quem vai onde o outro não foi, vê o que o outro não viu. Entendeu? É essa a proposta de Deus nessa conferência para você. O Senhor está dizendo, eu tenho tudo aqui para te dar, mas você tem que vir buscar. Você quer que eu leve aí na sua mão? Você quer ser usado por Deus levando uma vida torta? Você quer ser usado por Deus guardando esses pecadinhos de estimação que você tem? Você não abre mão da sua série da Netflix. Você não abre mão do seu TikTok. Você não abre mão da sua cervejinha. Você não abre mão de comer demais, porque comer demais também é pecado. Você não abre mão das suas regalias. Você quer o céu, mas não quer se soltar da terra. Não vai receber nunca. Por quê? Porque o que não custa nada, não vale nada. Aprenda, no reino, a única coisa gratuita que se recebe do céu chama-se salvação. E é de graça para nós, porque o preço pago não tinha ouro nem prata que comprasse. Era o derramamento do sangue de Jesus, um imaculado na cruz. Nenhum de nós poderíamos ser salvos por vontade própria, por isso que ele morreu na cruz. Se houvesse qualquer coisa que o homem pudesse fazer para ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz. Não é porque a pessoa ora 25 horas com um grão de milho aqui debaixo do joelho que ele vai ser salvo. Não é porque a pessoa sobe o monte, desce o monte, porque ela jejua. A salvação não é por obras, para que ninguém dela se glorie. A salvação é um presente, amém? A única coisa que vem do céu de graça chama-se salvação. O que sair da salvação no reino tem preço. Vou falar de novo. Todos aqui são salvos. Você ganhou de presente. Amém? A salvação é o que você precisa para ir para o céu. Você já está salvo, ponto final. A questão é, o que você quer fazer até chegar a sua ida para o céu, aqui na terra? Porque o que você tem é para você. E foi te dado de graça. Não, pastor, eu quero levar mais alguém comigo para o céu. Aí você tem que começar a pagar um preço para receber. Se você quer dons, tem que pagar o preço para receber. Aquele que pede, aquele que procura. Se bate a porta. Agora você não pede, não procura e não bate a porta. Chega aqui, cruza as pernas, fica olhando o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Vem para um culto, numa conferência, não sente uma emoçãozinha, fica me olhando com esse olho seco.
parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Aí vem para uma proposta pentecostal num culto de barulho e fica aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Ele quer te dar, Ele quer te levar para águas profundas. Agora, interessante é que o crente que se predispõe a conhecer as profundezas de Deus, ele recebe tantas bênçãos depois que o medo vai embora, depois que a angústia de não saber o que vai encontrar pela frente vai embora. Quando Deus falou para Ezequiel, entra nos rios, e ele teve água pelos pés, era maneira de Deus dizer assim: Ezequiel, estou curando os seus pés, porque os pés de quem anuncia o evangelho se machucam demais, pisa em espinhos, em estradas poeirentas, cheias de pedra, machuca. E o Senhor diz: quem se envolve comigo, a primeira coisa que eu faço é curar o seu início, e arranco os traumas, as perseguições, ou os traumas provocados por perseguições. Basta entrar nas águas e eu curo os seus pés. Depois que cura os pés, ele entra mais 1000 côvados de água pelos joelhos. É Deus dizendo: está na hora de eu começar a responder as suas orações. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Água pelos joelhos. Joelho fala de oração. Que oração? Aquela que você vem pedindo e não é respondida. E por que não é respondida? Porque o que Deus quer te dar é tão grande que demônios prenderam anjos nos céus de Manaus, para eles não chegarem até você. O senhor é doido, pastor? O senhor está falando que tem demônio mais forte do que anjo? Sim, estou, com base na Bíblia. Não teve um tal de Daniel que teve que orar 21 dias? Depois de 21 dias de jejuar, e não é jejum de legumes, os crentes confundem tudo. Não vou fazer o jejum de Daniel, 21 dias comendo legumes. O jejum de legumes é do início da vida dele. O jejum de 21 dias é um jejum integral, ao ponto do rosto dele ficar triste. O jejum de legumes não deixava o rosto dele triste. Tanto é que ele dizia para o homem: se você ver que o meu semblante está corado, feliz, então eu vou continuar não comendo do manjar do rei. Lá no capítulo 10, quando ele fala do jejum de 21 dias, a Bíblia diz: eu jejuei tanto que o meu semblante descaiu. Jejum integral, 21 dias, um jejum anormal. Ele jejuou tanto que ele conseguiu rasgar a película que separa o mundo invisível do mundo material. O anjo saiu do mundo invisível e entrou no mundo de Daniel. Detalhe: Daniel estava com um monte de homens perto. Os homens não viram, mas sentiram, saíram correndo. E Daniel diz: só eu fiquei, porque eu vi o homem. O rosto dele era como de bronze, os cabelos de prata, sua roupa era vestida de turquesa. Daniel viu o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel olhou para ele e disse assim: Daniel, homem muito amado, a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Aí a mente de Daniel deve ter dito: e por que não veio no primeiro dia? Aí o Senhor falou: explica para ele. E ele disse: eu vim, cheguei no céu da Pérsia, não consegui descer porque o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, não esses que frequentam nossos cultos, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira, Tranca-Rua, isso aí é demônio kamikaze. Pegou aí? Demônio kamikaze? Sabe o que é kamikaze? Suicida. Imagine o que é que um demônio vem fazer numa igreja com 1000 crentes cheios do Espírito Santo. Ele é corajoso, é suicida. São anjos caídos, tão derrotados, que não querem mais ficar aqui. Só a igreja pode amarrá-los e mandá-los para o limbo, aguardar o julgamento. Então eles entram aqui para a gente amarrar eles e mandar para lá. O demônio que amarrou Gabriel era um principado, era uma hoste da maldade das regiões celestiais. O mundo invisível existe. Para alguns é loucura. Alguns vão dizer que isso é coisa de gente fanático, desequilibrado ou doido. Mas não é. O Senhor nesta manhã quer destravar o céu sobre a sua vida.
Porque o crente pentecostal raiz, o raiz, porque tem o Nutella. O crente pentecostal Nutella é uma prova. Ele nem é pentecostal, ele é neopentecostal. Ele fala em línguas assim de forma muito educada. Lá, 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 lá. O raiz, quando começa a falar em línguas, parece um trovão. Ai, Jesus. O neopentecostal, ele cria o pentecostalismo dele, a sua forma e a sua semelhança. O raiz aceita o pacote completo. E o que é o pacote completo? Ele vem daquele jeito que o crente, quando recebe, parece estar bêbado. Porque foi assim no dia de Pentecoste. Ou não? Não são esses varões judeus, galileus, estão bêbados a uma hora dessa do dia? E alguém foi se aproximando de curioso e perguntou: o que quer isto dizer? Até que um dos bêbados saltou no meio do povo e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, eu vou avivar o que está perto e o que está longe. Enviarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas, ou seja, não tem nível social. Naqueles dias a lua se escurecerá e o sol se converterá em sangue, ou ao contrário, o sol se escurecerá e a nuvem se converterá em sangue, e chegará o poderoso e estrondoso dia do Senhor. Se você quer conhecer Deus, se você quer uma vida profunda, você não pode colocar limites. Pastor, e como é que eu faço para não me tornar um fanático? Vai crescendo na graça, oração, jejum, monte, sobrenatural, mas vai crescendo no conhecimento. Entendeu? Você pode pular, entrar no mistério, mas mostre para as pessoas que você tem equilíbrio e é uma pessoa inteligente. De que forma, pastor? Estou eu aqui, eu pulo, grito, faço o que for nos púlpitos, e no meio de semana você me vê lá naquela CPMI do demônio. Quem acompanha aquela porcaria lá? Você vê a minha forma. As pessoas falam: como é que o senhor aguenta naquela paz? Presença do Espírito Santo. Não o dom eu uso aqui. Lá eu uso o fruto do Espírito: domínio próprio, equilíbrio, mansidão. Pastor, eu não tenho isso, porque você não desceu as águas profundas. O Senhor vai responder as suas orações se você entrar no rio com água pelos joelhos, mas de repente Ezequiel está com água pelos lombos. Diga lombos. Mão direita para o céu. Um carinho no lombo do seu irmão, um carinho nos lombos dele. Faz um carinho, diga: ó, que lindo. Jesus vai te levar nas águas profundas, e Ele vai curar os seus lombos, porque aqui você já tomou tanto chicote, tanta punhalada nas costas, tanto abraço de tamanduá, tanto abraço de urso. Quem vai descendo nas águas profundas não se importa mais com o que tem aqui na superfície. Você começa a entrar em um outro nível. Deus quer te levar para um outro nível. Você veio andando para a conferência, Deus quer que você volte voando para a sua casa. Voando. Ouça, para o crente que só fica na beira do rio, para o religioso que observa as águas, admira as águas, mas não tem coragem de experimentá-las, na mente dele Deus trabalha com forma.
o crente que entrou dentro das águas, na mente dele, Deus trabalha com formas. Anotou aí? Formas. Formas. O que é uma forma? É algo que modela. Eu viajei quase 100 países do mundo. No Brasil, mais de 4.000 cidades eu já preguei. E como eu sou das antigas, que nem sempre a gente ficava em hotel, ficava na casa dos irmãos, e sempre tinha uma janta, um almoço, sobremesa de crente, chama pudim. É no mundo inteiro. Olha lá, a apóstola fez assim. Eu já comi pudim de tudo quanto é sabor. Chocolate, leite condensado, de tudo. Já comi pudim de vários tamanhos. Mas o formato do pudim é igual no mundo inteiro. Qual é o formato do pudim? Redondo com um buraco no meio. Por quê? Porque ele é feito em uma forma. O crente que não mergulhou nas águas acha que Deus trabalha com forma. Todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser medido pela mesma régua. Todo mundo tem que caminhar como todo mundo, como gado. Isso é para o crente que não conhece as revelações de Deus. Porque o meu Deus não trabalha com forma. Ele trabalha com formas. A um ele levanta como profeta, ao outro como evangelista, ao outro como apóstolo, ao outro como mestre, ao outro como pastor. Ele tem formas. Eu vi pessoas curarem enfermos ao redor do mundo, impondo as mãos, colocando lenço. E na África eu assisti um culto uma vez que eu quase fiquei escandalizado, porque o irmão que curava, o pastor que estava pregando, ele curava colocando o pé. Ele colocava a mão, não acontecia nada. Aí ele tinha que encostar o pé na pessoa. Hoje viraria piada de TikTok. Mas ele recebeu uma unção nos pés. Quem explica? Não tem explicação. Há uns 20 anos atrás eu estava no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, e um irmão assembleiano, advogado, doutor Luciano, o pai dele era pastor-presidente de um campo das Assembleias de Deus, e nós falando sobre as coisas sobrenaturais que eu já tinha visto, ele falou: tem uma família aqui em Porto Alegre, que ela é esquisita, o senhor quer ir lá para ver? Eu falei: quero, eu gosto, sou curioso. Domingo de manhã terminei de pregar na escola, na manhã missionária, entrei no carro dele e fomos lá para a casa dessa família. Olha o que eu vi. Cheguei numa casa de madeira, porque o sul tem muitas casas de madeira, e ele bateu a porta, saiu uma irmã bem tradicional, aquelas crentes antigamente, coque na cabeça, vestido lá no pé. Ele disse: olha, esse aqui é o pastor Marcos Feliciano. Ah, nós ouvimos falar dele lá dos Gideões, que bom, a gente pode tirar uma foto? Eu falei: pode, né? Aí me levaram para dentro da casa. Aí o Luciano em certo momento falou assim: ô irmã fulano de tal, eu trouxe ele aqui porque ele acredita nas coisas loucas, e eu queria que a senhora fizesse aquele negócio para ele ver. Quando ele falou fizesse aquele negócio, eu olhei para ele. Ele não me falou nada de negócio. A irmã falou: pois bem. Ela foi para um quarto, chamou as filhas e os genros que moravam dos lados, ali é tudo casa perto. 10 minutos a família toda estava reunida. A mulher, o esposo, 3 filhos de 1,98 m cada um, e as noras. Aí na sala da casa, não tinha televisão nem nada, tinha uma mesinha de centro. Ela falou assim: pastor, o senhor está pronto? Eu falei: eu acho que estou. Aí ela falou assim: ô fulano de tal, pega lá o pano preto. Quando falou pano preto, eu já olhei para saber onde era a saída. Eu falei: tem uma janela aqui, pano preto. Aí trouxeram um pano de veludo preto e forraram a mesinha de centro da sala. Ela disse: vamos ficar em pé, vamos começar? Não vamos começar. Ela falou: pastor, o senhor pode ficar com o olho aberto. Eu falei: muito obrigado. Não precisava nem pedir. Só não se assuste. Eu falei: vou tentar.
E eles começaram a orar, uma oração intensa. Pareciam crentes da Deus de amor orando, bem alto, bem forte. Daqui a pouco, depois de uns 5 minutos de oração intensa, um barulho muito grande, a irmã, a anciã, soltou o cabelo, e as noras também. O cabelo delas ia até bem embaixo. Quando soltaram o cabelo, todas elas foram em cima daquele pano preto, colocaram o cabelo e começaram a bater no cabelo. E começou a cair purpurina. Eu acho que era purpurina. O mais perto de purpurina que eu vi na vida era aquilo. Um pó dourado do cabelo delas. Elas tiraram o cabelo, oraram mais um pouco, começou a brotar da pele delas. E os homens também. Começou a brotar aquela coisa dourada do rosto deles. É sério, passa a mão aqui no rosto, pastor. Eu passava o meu dedo, ficava parecendo que eu estava passando a mão numa tinta. Tudo dourado. O pano se encheu daquele pó dourado. Terminaram de orar, oraram em línguas. Eu fiquei olhando aquilo sem entender nada. Eu disse, o que é isso? Eles falaram, a gente também não sabe. Eu falei, e aí? Foi aí que nós tivemos a ideia de pegar isso aqui, colocar em saquinhos e jogar sobre os enfermos. Eu disse, e os enfermos têm sido curados. No fundo da casa eles tinham uma capelinha para umas 30 pessoas, uma igrejinha feita de madeira deles. O que era o púlpito, eles tinham um alçapão, eles abriram o alçapão e lá dentro tinha vidrinhos de óleo, todo amarrados com fita. Eles disseram, olha aqui pastor, esse aqui nós colocamos essa semana, era um vidrinho óleo amarelo. Esses aqui já está aqui há tantos dias. O que estava há 40 dias, ela falou, olha, pega esse pastor, está há 40 dias. Lá dentro o óleo mudou de cor, ficou vermelho e apareceu o mesmo pó lá dentro, só que era um pó vermelho, dourado. Eu disse, como vocês colocaram? Ele disse, a gente não coloca pastor, a gente ora e acontece isso. Falei, e esse óleo? A gente dá para as pessoas que querem ser curadas. O senhor quer levar um? Disse, me dá um vidro desse aí. Eu nunca tinha visto isso. Naquela época eu cuidava de um menino que é filho da pastora que cuida da nossa igreja sede lá na cidadezinha de Orlândia, onde eu moro, da minha igreja. Eu sou presidente, pastora Roseli. O filho dela, o Gabriel, ele andava numa cadeira de rodas. A cidade é pobre e nós tivemos que fazer uma campanha no rádio da cidade para comprar uma cadeira motorizada. Ele tinha uma doença degenerativa que esse menino virou cobaia em vários hospitais famosos do Brasil, inclusive o Sara, lá de Brasília. Conseguimos internar ele lá. Arrancaram pedaços do corpo dele, da espinha dele, da medula. O mundo inteiro tentando descobrir, mandaram para o exterior, ninguém descobria a doença. Era uma doença degenerativa que ia acabando com os nervos. O último estágio do Gabriel, ele estava assim, babando. E eu gastava tudo que eu ganhava na itinerância com a família, porque eu tinha feito um propósito. Já ia para 2 ou 3 anos. Eu cheguei na casa deles no dia seguinte da viagem, falei, pastora, a senhora me deixa ungir o Gabriel? Disse, deixa, mas só eu e ele. Pegamos ele, deitamos ele na cama, falei, tira a roupa dele inteiro. Eu vou ungir ele inteiro. Eu ungi da cabeça aos pés, virei ele de costa, passei aquele óleo no corpo dele inteiro. Falei, Senhor, eu creio, está aqui. 3 semanas depois, o Gabriel começou a mexer os braços. Na 4ª semana, as pernas. 2 meses depois, ele já não andava mais na cadeira de rodas. O Gabriel hoje prega pelo mundo inteiro. Gabriel Otávio, você precisa trazer ele aqui, meu filho na fé. Ele é um menino jovem, prega, Jesus usou muito ele em cura e batismo com o Espírito Santo. Esse menino estava na cadeira de rodas. Ele tem um livro dele, tem uma foto, eu e ele na cadeira de roda, eu abraçando ele, e agora ele anda. Explica, não tem explicação. Por quê? Porque são pessoas que desceram nas profundezas do rio, do avivamento, se envolveram tanto com Deus, que estão mais perto do céu do que da terra. Por isso eles veem o que ninguém vê, eles escutam o que ninguém escuta, e eles fazem aquilo que ninguém faz. Agora detalhe, todos esses seres humanos são feitos da mesma matéria que você, carne e osso, cheios de defeitos e pecados.
E como é que eles atingiram esse nível? Renúncias, entregas, votos. Lembra o que eu disse? A salvação é de graça. O que passou disso tem que pagar um preço. Já não vemos mais sinais, porque os crentes já não acreditam mais. Já não vemos mais milagres extraordinários. A gente escuta falar de um ou outro. Eu estava em Roraima há 20 dias atrás, fizemos uma oração com 20 mil pessoas. E eu recebi vídeos. Alguém me segue nas minhas mídias sociais? Alguém viu o vídeo dos testemunhos? O irmão falando da mão dele que era mirrada há mais de anos, porque ele fez uma cirurgia e travou, e na oração lá a mão dele abriu. Uma menina que estava com hidrocefalia, os pais deixaram a criança, andaram no meio da mata, chegaram lá em Roraima, em Boa Vista para a Cruzada, creram na oração da cura que nós fizemos, chegaram em casa, a menina que estava com cirurgia marcada, a cabeça dela desinchou, levaram no médico, o médico diz: aconteceu alguma coisa que eu não explico, não vai precisar mais fazer cirurgia. E Jesus curou. Ele faz. Mas escute, eu que estou ensinando vocês, não me dedico a isso, porque eu não sou um pregador de cura. O meu ministério é palavra. Mas quando eu tenho a ousadia de invocar, acontece. O Roberto de vez em quando fala: pastor, ora mais para Jesus curar. Eu disse: mas eu me sinto confortável aqui nessa função, porque a pessoa é curada, daqui a pouco desvia. Jesus curou 10, 9, se perdeu, só um voltou. Mas a palavra não. A palavra ela finca e cria raiz. As minhas pregações, por exemplo, acho que eu sou um dos poucos pregadores do Brasil que as pessoas conhecem a pregação pelo nome. Aqui dentro da sala falaram de 3 ali: destronando Satanás, dia da aprovação, tá aí. Os crentes sabem pelo nome. Então Deus me deu esse ministério. Tenta lembrar de outros pregadores. Por que comigo isso? É um talento, é um dom. Eu mergulhei nas águas e achei esse dom e me apossei dele. Mas os outros dons estão abertos para todos. Só que não é de qualquer jeito. Até o ímpio, que é sensitivo, quando erra o caminho, ao invés de vir para uma igreja, vai para um terreiro, vai para um centro de feitiçaria, ele desenvolve os talentos dele, pedindo e se sacrificando para um espírito. Eles fazem cabeça, rapam a cabeça, eles comem carne em estado de putrefação, eles bebem sangue, eles ficam 30 dias sem tomar banho, e quando vão tomar banho, tomam banho em fezes de animais e urina. Já ouviram falar disso? Compra o livro do Edir Macedo, Guias, caboclos, guias e orixás, deuses ou demônios. Tem fotos de como acontece o passamento de uma vida normal para a pessoa se tornar um babalorixá, um pai dessas coisas. O ímpio tem coragem. O ímpio vai nas águas sujas e mergulha nelas, porque eles querem o dom. Aí o crente quer o dom, mas nem lê a Bíblia. Ele quer o dom, mas faz uma oraçãozinha de 5 minutos, já levanta: ai, que dor no joelho. Não consegue jejuar um dia inteiro. Eu tentei jejuar, mas quebrei o jejum, eu chupei uma bala. Estava indo bem, até que eu tomei aquela xícara de café. Quebrei o jejum. Não, infeliz, você não quebrou o jejum com a xícara de café, nem com a bala. Você quebrou o jejum quando você esqueceu que você estava jejuando. Se jejum é sacrifício, como é que você esquece que você está sacrificando? Se você está esquecendo, porque não está tendo sacrifício nenhum, então não tem validade nenhuma. Nós não temos o treinamento para entendermos das armas espirituais. Deus quer dar. E se Ele me trouxe nessa manhã, num culto que eu nem sabia que ia ter, para falar de profundidade, e Ele me deu esta palavra que eu não havia preparado, é porque tem alguém aqui que Ele quer arrastar para o fundo do rio. Alguém quer? Fica de pé comigo. Quer mesmo? Então ignora quem está do seu lado, olha para a pessoa e diz: dá licença, sou eu e Deus agora. Eu quero. Então vem comigo para as águas.
que eu faço, pastor? Tira a canga dos ombros, tira o fardo da religião, tira da sua mente o homem racional, porque o que eu estou pregando e ensinando não faz parte do currículo da racionalidade. Não há razoabilidade no que eu estou falando, porque eu falo de mistérios. O pastor Benny Hinn recebeu o ministério dele depois que ele foi num culto onde uma mulher estava pregando, numa época nos Estados Unidos em que só homem pregava. Ele acorda de manhãzinha na beliche, segunda cama, senta, gago, que ninguém tinha paciência de conversar com ele, lembrou do ensinamento, porque a mulher disse que o melhor amigo que ela tinha era o Espírito Santo. Ele sentou na cama e antes de pular ele disse, vamos ver se funciona, ele disse, good morning, Holy Spirit. Bom dia, Espírito Santo. Ele não sentiu nada, aí ele pulou da cama. Quando ele pulou da cama, ele disse que o corpo dele foi envolvido em algo que ele não sabia explicar, e ele ficou caído no chão por 8 horas. Ele tentava levantar e o quarto estava cheio de uma glória, uma unção. Ele se levantou dali curado, para se transformar no maior evangelista da nossa geração. Billy Graham tinha 8 anos de idade quando levaram ele na ilha de Martha's Vineyard, nos Estados Unidos. Levaram ele na casa de John Wesley, numa casa que John Wesley tinha lá na ilha. E a professora mostrou no chão onde John Wesley orava. A madeira era afundada, 2 buracos afundados na madeira pelo joelho do Wesley. Wesley tinha 1,5 metro de altura. John Wesley calçava o que seria no Brasil número 33. Parecia uma criança desse tamanho. Se você for em Londres, e eu profetizo que você vai, lembra do que eu estou dizendo? Procura saber onde é o museu de John Wesley. Tem a igreja dele e tem o museu do lado da igreja dele. Vá no museu e peça para a moça te mostrar a roupa de John Wesley. Tem uma prateleira, uma roupa de um homem desse tamanho, sapatinho assim, um homem de 1,5 metro de altura. Sobre ele escreveu uma das rainhas da Inglaterra dizendo, eu tenho mais medo de John Wesley ajoelhado do que o império da França inteiro de pé. Não entendeu, né? Vou falar de novo. A rainha da Inglaterra disse sobre John Wesley, eu tenho mais medo desse Wesley ajoelhado orando do que do exército francês inteiro de pé. A professora contou essa história e ela disse no final, Deus está procurando um novo John Wesley. As crianças saíram para passear, foram para o piquenique. Na hora de entrar no ônibus, fizeram a contagem, faltou um menino. Correram pela ilha toda e uma professora lembrou do quarto. O nome do menino era William. E quando chegou lá no quarto, ela abriu a porta, não viu ninguém. Quando ela foi fechar, ela escutou um gemido. Ela abriu a porta, seguiu o gemido. Ela foi lá do lado da cama onde John Wesley orava, e tinha um menino de 8 anos, um joelhinho aqui e o outro aqui, numa posição desconfortável. Ele ajoelhou onde John Wesley ajoelhou e disse, Jesus, eu quero ser o novo John Wesley. William se tornou Billy, e o Billy se tornou Billy Graham, o maior evangelista que o mundo conheceu. John Wesley, esse guerreiro, recebeu a unção quando ele foi tentar se candidatar a missionário batista. Ele não passou no crivo. A mulher que fez a entrevista disse que ele era muito austero, muito briguento, e ele não prestava para ser missionário. Naquele dia ele chegou na casa dele, ele esmurrava o quarto dele. Charles Wesley, irmão dele, viu a casa chacoalhando, entrou para ver o que era. Ele chegou na porta do quarto e escutou John Wesley gritando, ou o senhor me usa, ou o senhor me mata. Os homens dizem que eu não posso, e se os homens dizem que eu não posso, eu quero saber o que o senhor pensa, porque se o senhor falar que eu também não presto, me mata. Charles disse que de repente escutou um barulho, pum! Ele abriu a porta, John Wesley estava caído no chão, e ele perguntou, o que aconteceu? Ele disse, saiu um vento da parede, bateu no meu peito e me jogou para trás. Ele levantou dali para começar a fazer cruzadas na rua. 15, 20 mil pessoas paravam para ouvir John Wesley.
Charles Finney, um crente meia boca, igual você, gostava de Jesus, mas gostava mais da cachaça, amava a igreja, mas amava mais o cigarro. Até que um dia uma mensagem confrontou ele, disse: Deus, eu quero santidade. E ele buscou santidade, e ele recebeu uma unção de Deus tão grande que os livros contam que um dia ele entrou em Londres, em uma tecelagem que tinha mais de 1000 funcionários. Quando abriram a porta, ele foi andando dentro da tecelagem, as pessoas olhavam para ele, não viam um homem, viam um santo. As pessoas pararam de trabalhar, quebravam, colocando as linhas na agulha, não conseguiam, se jogavam no chão por onde ele passava, só de olhar para o rosto dele. Ele paralisou a cidade um dia inteiro. John Hyde, o homem que orava, um diácono meia boca de uma igreja qualquer, um grande pregador, foi pregar numa cruzada, o pregador pregou uma mensagem linda, os crentes vibraram. Quando ele fez o apelo, nenhuma alma veio para frente. O pastor da igreja ficou tão envergonhado que chamou o diácono de John Hyde: Hyde, vem orar. John Hyde começou a orar 2 da tarde, ele terminou de orar, era 8 horas da noite. Na frente, mais de 5.000 pessoas ajoelhadas aos gritos. John Hyde, o homem que orava, ele orou tanto que o coração dele se moveu do lado esquerdo para o direito do peito dele. Smith Wigglesworth, o homem que durante o ministério dele viu 40 mortos ressuscitarem. Escutou aí? 40 mortos vieram à vida. Quem era Smith Wigglesworth? Motorista da esposa dele, porque a esposa dele era pastora, pregadora, pregava e o céu descia. Depois de 20 anos dirigindo para a esposa, um dia ela adoeceu, e ela falou: você vai me representar? Ele disse: não, eu não prego disso. Homem, você me vê pregar há 20 anos, você não sabe pregar, pois você vai dar um jeito, vai explicar para os irmãos que eu não pude, você vai me representar. E ele foi, chegou lá, os irmãos disseram: olha, a pregadora não pode vir, mandou o esposo, vamos ouvir ele. Ele disse: irmãos, minha mulher mandou eu vir pregar, eu não sei muito bem o que fazer. Quando ele está falando, entrou uma mulher pela porta com uma criança morta nos braços, foi até o púlpito e disse: minha filha está morta, vocês pregam que Jesus ressuscita? Ele disse assim: ó, pregar eu não sei pregar, mas todas as vezes que a minha mulher prega, eu oro por ela. Orar eu sei, me dá a criança aqui. Naquele dia, Jesus ressuscitou a menina. Eu poderia falar do apóstolo dos pés sangrentos, eu poderia falar com vocês sobre David Yang-Shu, famoso pastor Paul Yang-Shu, na grande guerra entre as Coreias do Sul e do Norte, começando a construir uma igreja para 10.000 pessoas, não tendo dinheiro, ele subiu no 6º andar para se jogar e se matar. Quando ele disse: Deus, eu vou me matar, e entra pela porta da igreja um monte de irmã coreana, levando numa bandeja o cabelo delas. Elas tosaram o cabelo e disseram: pastor, nós trouxemos o nosso cabelo de oferta. E quando ele viu aquilo, o Senhor disse: com esses cabelos eu vou te dar uma graça de fé. O templo de Paul Yang-Shu, vocês conhecem, o Derry está lá sempre, o apóstolo René. Tudo começou assim. O que é que esses homens têm que você não tem, que eu não tenho? Eles tiveram um antes e um depois. Todos eles mergulharam nas águas. Quer mergulhar comigo? Feche seus olhos, prenda o fôlego. Vamos descer.